Na bairrada, o leitão não é só comida, é quase uma religião. Hoje não venho à procura de prato cheio nem de travessa no centro de mesa, vim para algo muito mais simples, mas com muito que se lhe diga. A sandes. Sandes de leitão, claro. Daquelas que se comem com as mãos, com o molho a escorrer pelos dedos e o pão a estalar. Vim até à zona norte da bairrada à procura das melhores e hoje começamos no restaurante Vidal. E abriu na altura, como uma adegazita. A fachada que ainda existe hoje do edifício é a fachada original e era uma tabernazita que ficava ali também, que eu também depois posso mostrar em baixo. E na altura não era nenhum restaurante longe disso, era uma tabernazita onde servia copos de vinho e... Era um tacho autêntico, era uma taberna na altura. Servia copos de vinho, principalmente para aqueles trabalhadores aqui dos barreiros locais. E depois foi evoluindo a partir daí. Começou a servir uns petiscos, umas chanfanas, mais umas coisitas, uns rojões. E o leitão até acaba por vir só um bocadinho mais tarde. Foi em 1964, dia 4 de abril de 1964, fez agora 61 anos. Aqui dentro o cheiro a leitão assado mistura-se com o fumo e com memórias, aqui não há atalhos. Enquanto espero, chega o espumante das Caves Primavera, vem o milésimo reserva, um topo de gama muito exclusivo feito apenas em anos de colheita excepcional. Perfeito para brindar em momentos especiais como aquele que estou prestes a mostrar-te. Começam a chegar os petiscos para entradas e é aqui que as coisas ficam sérias. Iscas, rissóis e cabidela, tudo de leitão, claro, passo a explicar. Iscas de leitão são tiras finas de figa de leitão, normalmente fritas ou grelhadas, com cebola e outros temperos como alho, louro e vinagre. A cabidela de leitão serve-se quase sempre nas refeições festivas antes do leitão e é confeccionado com sangue e miúdos do leitão cortado aos bocadinhos. Finalmente, a sandes e que sandes. Pão estaladiço por fora, a carne tenra com a pele crocante a contrastar e as batatas fritas, um escândalo. Quanto ao molho, um dos meus preferidos, equilibrado com pimentas selecionadas. Nós apostamos na qualidade dos ingredientes. A pimenta é uma pimenta que nós já experimentámos várias pimentas, já cruzámos várias pimentas, hoje já chegámos à conclusão qual é que é a melhor pimenta para nós. Para aquecer, para meter 1, 2, 3, 4 leitões, também pode variar. Podemos variar entre aquecer durante uma hora e um quarto, e depois também depende da lenha que leva ao forno. O que interessa é que ele esteja a uma temperatura que normalmente é entre 400 e 500 graus antes de meter os fornos e também conforme também o número de leitões que metemos. Hora de seguir viagem para a próxima paragem, não muito longe daqui, uns 10 km, já de barriga meia cheia, mas apetite renovado. Por entre ruas e ruelas, chegamos aqui ao João dos Leitões, um restaurante familiar com 4 décadas de forno a lenha, tradição e mãos calejadas a fazer o que melhor sabem. Amiga, esta é a melhor sandes de leitão ou não? Para mim hoje era no João. No João? Aqui? Sim. Nós neste momento estamos a preparar, a fazer o aquecimento do forno para depois colocar o leitão no forno. Nós temos 8 fornos, que dá para 32 leitões no máximo, não é? Cada forno dava 4 leitões. Muitas vezes também usamos as vides, as formadas vides, não é? Porque é mais ecológico. A vantagem das vides é que, como não têm os poluentes e os químicos, acabam por ser mais orgânico. O João dos Leitões tem mais de 40 anos, até onde chega as carcaças de leitão, que depois são conservadas, e depois temos aqui o processo de preparação da carcaça, não é? Portanto, como é que funciona? Portanto, nós temos aqui este molho que é preparado por nós, portanto, convencional, e depois o que fazemos é, então vamos rechear a carcaça com este molho e depois cozer para, digamos, o leitão ser cozinhado com o molho lá dentro. Portanto, o próprio molho dentro é que vai ser cozinhado e vai dar aquele sabor específico. Ou seja, o molho já é colocado no interior do leitão quando ele vai para o forno? Sim, é em cru. Portanto, este molho é cru e depois o forno que estará a 300 graus ou mais, não é? Portanto, é que vai fazer este cozimento. O segredo é usar ingredientes de qualidade. Uma boa pimenta, bom alho, banha, o vinho branco. Portanto, o segredo é usar ingredientes de qualidade. Sim, o forno tira o resto, a maior parte. Começámos com Baga Bruto Reserva 2023, um espumante que é, no fundo, a alma da bairrada engarrafada. Um espumante com nervo para quem gosta de brindar com caráter e tradição. Copo cheio e avançamos para o que aqui viemos fazer, provar a sandes. Chega à mesa o prato, batata frita de um lado, sandes do outro, tudo junto sem cerimónias, gostei.
Primeiro passo, molho de leitão e bem regado, que aqui ninguém está para dietas. A primeira dentada revela um detalhe curioso, o pão não é muito estaladiço e ainda bem, não tenta competir com a pele do leitão e deixa-lhe o protagonismo. É uma decisão que mostra cuidado, equilíbrio e até uma certa humildade na forma de servir. Tudo isto são gostos, claro, mas ali naquele momento fez muito sentido. Palito na boca e está na hora de seguir viagem. E a próxima paragem foi um dos melhores leitões que eu já provei. O nome é um bocado em homenagem ao meu avô e ao meu pai, que eram castradores de porcos. E então pôs-se esse nome em homenagem à profissão, que hoje em dia já não existe, não é? Mal me sentei na mesa, veio um baga reserva extra bruto das Caves Primavera, um verdadeiro espumante com perfil gastronómico. Só deu tempo de beber um copo porque eu quis mesmo ir ver o que é que se passava lá dentro na cozinha. Está a pôr umas brasas por baixo, porque a parte de baixo do leitão, como escorre muita gordura, fica um bocadinho mole, às vezes, não é? E assim ajuda aqui a secar a pele e para que ela fique mais estaladiça um bocadinho. Há leitões grandes, ou seja, com quase o dobro do peso de outros que são muito melhores. Interessa é a qualidade do leitão, o formato do leitão, se tem gordura, se não tem. Não pode ser um leitão de pele muito fina, sem gordura nenhuma, senão a pele fica sempre mole. Pois há casas que já são centenas de leitões, não é o caso. Embora que o meu pai, por exemplo, talvez seja das pessoas mais antigas da história do leitão. Por mim, ficava aqui horas a ouvir o Jorge, fala do leitão como quem fala de família, com orgulho, respeito e muito saber. Nota-se que aquilo não é só negócio, é amor, e depois tem os detalhes, o corte do leitão milimétrico, quase cirúrgico, mas o que me apanhou mesmo foi a batata cozida, mas não vou adiantar mais pormenores. Eu não gosto de leitão sem molho, o molho é que é a beleza do leitão. É um molho cru, com a base principal é o alho e a pimenta, que é introduzido cru dentro do leitão, que dá o sabor ao leitão. Já vai ver como é que esta travessa vai ficar apresentada, que é outra coisa que raramente se vê por aí. É muito importante o corte de leitão. Vai um bocadinho dali, vai um bocadinho de perna, vai um bocadinho de todas as zonas do leitão. Conta uma certa balada que o rei do reino sem padre, vendo morta a sua amada. Nenhuma posta está em cima da outra. Como é que se deve comer leitão? Leitão, a posta está assim, como é que se deve comer leitão? É preciso saber comer leitão, vocês não sabem. Ou seja, você depois chega à mesa, rega logo o leitão com o molho por cima. Porquê? Porque primeiro tem que provar. Como é que se come leitão? Espreita-se a posta por baixo. Esta posta tem vestígios de molho por cima. Se é uma posta da coxa mais seca que não foi molhada aqui, depende do restaurante, ainda pode acrescentar um bocadinho de molho, mas pouco. Tem que provar primeiro. É assim que se come leitão. Graças por conseguir descascar isto. Você vai provar aqui comigo. Está aqui para caraças. Vamos usar aqui. Há de experimentar mesmo a batata frita e depois assim com um bocadinho de leitão e com um bocadinho de batata cozida. O calor da batata parece que avoluma o sabor dos temperos. Pronto, isto está assim. Vamos só abrir aqui isto um bocadinho para você depois provar. E você pega naquela febrazinha. Faz o gosto de fazer. Essa febre? Sim. Acho que já molhei ali, mas molha ali só um bocadinho. Mas esse cara já foi demais. Pronto, prova essa. Come um bocadinho de batata. Um bocadinho de batata. Sem molho, não é? Sim, já tem molho. Dá um bocadinho de costela dessa que não tenha. Um bocadinho de costela que não tenha. Não tem osso. Nem a taça da balada que jaz no fundo do mar. Corta ao comprido. Sim? Sim. E agora coma aquele bocadinho e você vai ver quando é que volta a comer leite do mundo e você não sei se consegue. Isto até está. Tem que ir lá um bocadinho mais mole, por exemplo aqui, ó. Aqui é mole, aqui atrás, ó. E se está a comer uma batata frita estaladiça, contraria a impressão ou um pão muito estaladiço. O pão deve ser um pão mole.
Distraí-me tanto na cozinha do Capador que nem cheguei a gravar a Sandes, mas acredita em mim, era maravilhosa. Agora seguimos para um dos nomes mais falados da bairrada, o lendário Mugaza. Aqui não se brinca com o leitão, há quem o chame de melhor leitão do mundo, talvez em forma de exagero, mas entendo. É o respeito pelo bicho, pelo forno, pela tradição, é a bairrada em estado puro. Começámos com o mandalei pelas entradas e que entradas, rissóis de leitão com aquele recheio intenso envolto nesta massa fina e dourada, uma verdadeira tentação. A seguir, a cabidela de leitão rica, avinagrada no ponto, com aquele sabor top. Mal nos recuperámos, já nos chegava à mesa a tão aguardada Sandes de leitão, devidamente acompanhada por um espumante Baga Bruto das Caves Primavera, fiel companheiro desta grande viagem gastronómica pelo norte da bairrada. Sem cerimónias chegou também o famoso leitão do Mugaza, o tão falado, tão aclamado, e mal ouvi e percebi porquê. Repara bem no aspecto deste menino, pele dourada, estaladiça, carne tenra, suculenta, acompanhado por batata frita às rodelas, daquelas bem sequinhas, crocantes, sem óleo a mais, um clássico bem executado. O molho de leitão aqui é mais espesso, pessoalmente gosto dele um pouco mais líquido, gosto de o ver escorrer pelo prato e pelo pão, mas consigo perceber que quem prefira este é mais envolvente, talvez mais marcante. O Mugaza tem uma garrafeira de respeito cheia de grandes opções da região, mas mantivemos-nos fiéis ao que nos acompanhou desde o início desta viagem, os espumantes da Caves Primavera. Para sobremesa, houve tempo e espaço para duas, uma aletria servida ainda morna, cremosa, polvilhada com canela e o grande morgado do Bussaco, um doce típico da região feito com nós doces e ovos, e respeito pela tradição. Para fechar, como manda a bairrada, café e a sobremesa líquida da casa, uma categoria. Agora, barriga cheia e coração tranquilo, seguimos para a última paragem desta rota, o José Vidal. Eu vim aqui, fez agora 3 anos, em 11 de fevereiro. Faço todo o tipo de pratos, leitão, chanfana, cabrito, bacalhau, faço todo o tipo de pratos. O José é daquelas pessoas que leva o leitão no coração e nas mãos. Depois de mais de 20 anos a assar leitões para outros, decidiu abrir o seu próprio espaço e fê-lo com coragem, paixão e um amor imenso por aquilo que serve. O restaurante pode ser recente, mas o sabor vem de muito longe. É daqueles casos raros onde a tradição e o espírito empreendedor se cruzam no ponto certo. E isto sente-se em cada prato. Há ali um respeito absoluto pela matéria-prima e a vontade sincera de fazer sempre melhor, e isso, na bairrada, vale ouro. O forno, se estiver a trabalhar o dia todo, tenho que o aquecer bem de manhã. E depois tenho aquela lenha mais fina que mete-se lá e fica, porque eu utilizo para aquecer, que é para aquecer mais lentamente aquela lenha do eucalipto. Não é uma semana, mas gasta-se rápido. Então tinha este espaço aqui, temos andado a adaptá-lo, saí de lá em 2020, na altura do Covid, e vim para aqui. Os tijolos são refratários, que é para absorver o calor mais lentamente, porque senão se aquece muito rápido, o tijolo aquece um bocadinho só à superfície e depois vai-se abaixo. Como vê, os fornos são limpos. Só deixamos aqui estas brasas aqui, quando no caso dos leitões, que a gente tem que estar sempre a abrir e a fechar a porta, e isto aqui pelo menos mantém. Se eu quiser daqui a bocado tiver encomendas, não sei o que é que vai estar, mas mexer aqui uma mexita daquelas de pinho, meto aqui e é o suficiente. Agora, inicialmente tem que estar aqui para uma hora e meia a arder. E já que aqui estou, começamos com um espumante de tintas Caves Primavera, encorpado, fresco, perfeito para abrir caminho para o que aí vinha. Há quem prefira o espumante branco, mas neste dia apetecia mesmo provar o espumante tinto. A primeira surpresa chegou logo nas entradas, um folhado de leitão, criação do próprio José, estaladiço por fora, recheado com leitão, bem temperado por dentro e quando mergulhado no molho de leitão, uma categoria. Mas como já sabes, vim aqui por uma razão, a Sandes e que Sandes. A pele do leitão estaladiça, carne suculenta, sabor a forno de verdade e o pão a fazer o seu trabalho, a acompanhar sem se impor. O molho com um toque bem vincado de pimenta dava-lhe ainda mais garra. Enchi o copo outra vez, avancei para umas costelinhas, agora sem pão, só o bicho e uma boa fatia de laranja a cortar a gordura, e naquele momento volto sempre a pensar o mesmo, como é que eu como tão pouco leitão na minha vida. É sem dúvida um dos meus pratos preferidos e o José sabe fazê-lo como poucos. Para terminar, uma tarte de coco feita na casa, simples e deliciosa, um café, uma última garfada e sai dali com aquela sensação de missão cumprida e barriga cheia de orgulho bairradino. Esta viagem pelas Sandes de Leitão foi mais do que provar comida, foi um reencontro com aquilo que é nosso, feito com tempo, fogo, alma
Cada casa tem o seu jeito e o seu segredo, a sua história, mas em todas encontrei algo em comum: o orgulho e o amor. Por um bicho que é muito mais do que carne crocante num pão. Enquanto passava de restaurante em restaurante, o que me ficava não era só o sabor, era a simpatia no balcão, a voz de quem conta como começou, os olhos de quem ainda hoje se emociona ao servir uma sandes bem feita. São essas coisas que nos ficam. E é por isso que vale sempre a pena voltar à bairrada, porque aqui o sabor não está só no prato, está também nas pessoas. Posso pôr aqui o microfonezinho só para... Isto é só para... Eu só vou registrar as asneiras que você diz.